Tá. Fala, galera! Diego na área e... Tá, deixa. Bom, como vocês sabem, a vida foi bem difícil na pandemia. E eu nem tô falando de quando eu não podia sair de casa, ou quando eu não sabia se a vacina ia chegar aqui, quando eu ia tomar. Mas não, eu tô falando de algo muito pior que isso. Tô falando do meu pai. Bom, eu e meu pai, a gente tinha uma relação boa. Muito boa, na verdade. A gente se divertia, conversava. Mas com o tempo, eu não sei o que foi acontecendo, ele foi mudando de comportamento. Pai! Ele parou de conversar comigo. Ô pai! Sempre tava ocupado. E começou até a ficar perigoso, sabe? E aí eu fui percebendo algumas coisas estranhas espalhadas pela casa, até que um dia veio o flagra. Chegando tarde, hein, seu Geraldo? Posso saber onde é que o senhor tava? Olha, Diego, por aí, dando uma volta com os amigos, o que tem? Amigo? Que amigo? Essa camiseta também. O que tem minha camiseta, Diego? Camiseta do Brasil, pai? Diego, eu moro no Brasil, eu sou brasileiro, você quer que eu vista camiseta da onde? Do Japão, da China? Eu não tava mais reconhecendo meu pai. Parecia que aquilo, sei lá, que aquilo não era só uma fase e eu precisava fazer alguma coisa. Ô pai! Oi. Pega lá as compras, tô no banho. Ah, ok. Porque de uma coisa eu tinha certeza. O celular dele tinha a ver com aquela mudança de comportamento. Aí eu coloquei minhas habilidades de hacker em ação. Eu descobri que ele estava se misturando com más influências. E não eram poucas. Então eu decidi mandar real pra ele. O que são esses grupos? Eu expliquei pro meu pai o quanto ele tinha mudado, que eu não tava mais o reconhecendo. Mas ele disse que não, que eu que tava sendo muito cabeça fechada. Tudo que eles estão Tudo contando é editado. tudo mentira. Você quer enfiar uma porra dessa injeção no seu braço? Enche aí de chip, de coisa pra as pessoas te localizarem onde você estiver? Você quer isso? Por que isso aqui não tá na grande mídia? Porque isso aqui é verdade. Ninguém quer que a verdade seja dita assim. E outra, essa história de urna eletrônica, você sabe que isso é balela, que isso é furada. Ele tava falando umas coisas sem pé nem cabeça, conversando com umas pessoas estranhas. Luiz André, Elis Regina, ó, Claudinho Cripto. Tem um monte de gente falando que tem mais de 20 mil pessoas naqueles grupos. Você acha que ia ter 20 mil pessoas mentindo? Inventando? Sim. Ah, Ele tinha caído num buraco muito mais fundo do que eu imaginava. E eu não tava conseguindo convencer ele a sair dessa. eu não quero essa discussão com você, Diego. Você eu tá não sendo quero. negacionista. Ah, Não acredita na ciência, que é isso? Pô, que moleque chato tá ficando. Nossa! Era muito sério. Eu tinha que tirar meu pai dessa, porque aquilo ia ficar cada vez pior. O primeiro passo foi entender como esses grupos de notícias funcionam. E eu percebi o elemento caótico das conversas. Milhares de notícias, clipes, memes, tudo misturado. Eu ainda não estava conseguindo entender por que as pessoas acreditavam cegamente naquilo. Mas eu comecei a olhar ao meu redor e vi que as informações falsas estão em absolutamente todos os lugares. É como se houvesse uma tentativa constante de vender uma realidade que na verdade não existe. Mas como esse mecanismo funciona na internet? Como conseguiram chegar até meu pai e convencê-lo a fazer parte dele? Então, eu consegui falar com um especialista em desinformação e checagem de fatos, o Rafael Capa. Por que esse mecanismo de disseminação de fake news consegue engajar tantas pessoas? Pô, excelente pergunta, cara. E acho que muito da estratégia que a gente vê se dá exatamente porque a gente é muito movido por aquilo que gosta, né? Então, a desinformação, muitas vezes, ela vem numa roupagem, numa forma que é exatamente aquilo que a gente quer ouvir naquele momento. Meu calcanhar de Aquiles é o Flamengo. E aí, uma vez, eu recebi um link dizendo que o ex-treinador do Flamengo, que eu queria muito de volta, iria voltar para o Flamengo. Cliquei, li, acreditei e passei para o meu irmão. Tudo errado. Aquela velha premissa, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Cuidado. Nem uma imagem, nem um vídeo mal checado vale mais do que 1000 palavras. É melhor checar. Quando a gente começa a estudar um pouco mais essa indústria e ver como ela atua, você vê que é uma capilaridade muito grande. Porque... Cara, depois dele falar capilaridade, eu não prestei mais atenção em nada. E aí eu me distraí com uns vídeos de um maluco que faz pegadinhas com o pai.
Era meio estranho, porque o pai ficava muito bravo, mas ao mesmo tempo era engraçado. Então eu tive uma ideia. Oi, querido, tudo bem com você? Eu fiz a do cavaquinho, foi a primeira. Ganhou um cavaquinho. A segunda foi a do limão, no sovaco, né? Não vem mais aqui não, não me chama não, que eu tô bem mais não. Se você quiser na casa... Eu tô pensando em fazer uma pegadinha com meu pai, pra dar uma lição nele, sabe? Você acha que é uma boa ideia? Tem alguma dica? Cara, se você tiver amor à sua vida, não faria a pegadinha do seu pai. O correto mesmo é você sentar e conversar com ele para os dois chegar num ponto onde vai viver em paz. Ah, mas se eu fizer a pegadinha, talvez funcione. Pode funcionar como não pode funcionar. Aquela conversa mexeu comigo. Parecia que as pegadinhas tinham aproximado os dois. E se tinha uma chance de dar certo, eu tinha que tentar fazer uma pegadinha com meu pai também. Para fazer uma fake news, eu pesquisei o que fazia mais sucesso nos grupos do meu pai. Depois, eu fui atrás de ferramentas para dar a sensação de que meu pai fez coisas que na verdade ele não fez. Aí eu montei um vídeo denúncia. Ah, e para se destacar no meio do caos, você tem que ser meio exagerado. Então eu comecei a compartilhar e percebi como era fácil mandar fake news para um monte de gente. Agora, era só esperar o resultado. Um grupo de comunistas especializado em tecnologia da informação está preparado para adulterar todas as urnas eletrônicas. São agentes cubanos. Nessas imagens está o chefe da quadrilha, a pessoa que coordena todo o movimento. Gravem bem esse rosto. Ele pode ser um de nós. Denuncie. Voto impresso e auditável já. Gustavo, você viu o que tá rolando no grupo? Adriana, se você tiver com tempo de falar aí, se você puder me dar um alô, sabe? Depois que ele sentiu na pele os efeitos de uma fake news, tava na hora de mostrar como foi fácil queimar o filme dele. Vem aqui ver um negócio. Negócio. Um grupo de comunistas especializado em tecnologia da informação. Da onde você tirou esse vídeo? Por que esse vídeo tá no seu computador, Diego? Eu que fiz, pai, no editor. Gravem bem esse rosto. Diego, senta aí e me explica, vai. Senta aí e me explica o que é que você... Tira isso, nunca fui pra Cuba, que história é essa de Cuba? Que é isso, Diego? Eu sei, pai, eu fiz uma montagem. Fez isso pra quê? Isso é crime. Eu sei, pai. E você é algum criminoso? Você sabe que problema que dá isso? Exatamente, igual as mensagens que você mandou no grupo. Ah, cala a boca, Diego, olha aí o que você tá fazendo. Você que tá fazendo coisa... Algo de errado não tava certo. Eu não sabia que meu pai ia ficar tão abalado. Já tá almoçando, pai? E aí meu pai... ele parou de falar comigo. Eu tava me sentindo culpado. Mas tava com raiva dele também. E aí eu pedi ajuda pros meus amigos. E todos tinham a mesma opinião. Então eu encontrei uma profissional pra me ajudar a entender essa mistura de sentimentos. E a Caroline me ajudou a ver a situação de uma outra perspectiva. É importante você lembrar que não deve ficar guardando toda a sua energia ali dentro, naquele ambiente. Vamos supor que é uma jarra. Você está enchendo sua jarra enquanto você está ali, gastando energia, tentando mudar a cabeça do seu pai ou mudar de alguma forma aquela situação que não depende só de você. E essa jarra vai enchendo. Se você não tem um lugar para poder esvaziar essa jarra, ela vai transbordar e isso vai ser um caos, né? A gente fala sobre sentimentos como raiva, medo, que não pode sentir. Mentira! A gente deve sentir e canalizar isso para aquilo que a gente acha que é importante, seja para arte, seja para dança, seja para um jogo. Às vezes o adolescente fala, não aguento mais essa casa e sai com o skate embaixo do braço. É exatamente isso, é lidar com a emoção que ele está sentindo. O que ela falou fez muito sentido pra mim. Talvez eu precisasse dar um tempo, fugir um pouco daquela casa. E aí, eu resolvi colar num evento onde as pessoas pareciam profissionais em fugir da própria realidade. Lá, eu comecei a trocar ideia com várias pessoas. Meu nome é Thiago, sou de Itapevi, tô vestido de Super Choque. Fiz um bem bolado, na verdade, eu peguei uma blusa velha da minha mãe, daí eu pedi ajuda pra ela, né, mãe costureira, fazer o quê? E como é sua relação com a sua mãe? Tem uma
relação muito boa. Minha mãe sabe, minha mãe apoia. Por exemplo, o Nick Fury, toda vez que o Samuel L. Jackson tá de Nick Fury, ela fala, olha filho, você! Ela que moldou pra mim e costurou também junto com a minha prima. Então é um cosplay bem familiar. Eu vivi com a minha família o tempo todo durante a pandemia, porque a gente ficava em casa, a gente não tinha muito o que fazer, ninguém tava saindo, então passou o tempo todo com a minha família. E como foi isso pra você? Foi difícil, tipo, porque eu sou diferente das pessoas que moram comigo e aí eu sempre fui te confrontar. Tipo, eu não concordo com isso, eu vou falar, não concordo com isso. E aí sempre teve esse embate. E é uma coisa muito difícil, eu confesso, tipo, você entender que você não tem responsabilidade sobre a ação das outras pessoas, porque elas são pessoas adultas e elas podem escolher o que elas querem fazer. E a decisão delas vai afetar ela, principalmente. Então, entender isso, tipo, tirou um peso muito grande de mim, porque eu achava que tudo que acontecia eu podia controlar, eu podia ser responsável por aquilo, e na verdade não. Ouvir aquilo foi muito importante. Eu acho que eu tava me cobrando demais pra resolver uma situação que na verdade não tava no meu controle. E aí, eu percebi que eu só tava falando com gente da minha idade. Eu não tava procurando saber o outro lado da história. Por isso, eu fui conversar com um pai que também tava lá no evento. Hoje eu vim aqui com a minha família, com as minhas filhas, né, que tem 14 anos, com 10 anos. Então eu passo tudo pra ela. Olha, tomar cuidado. Primeiramente você tem que estudar, você tem que ler. Ele lembrou muito a maneira que meu pai fala. Será que todo pai fala igual? Você já aprendeu alguma coisa com as suas filhas? Se eu aprendi? Tem algumas coisas que eu não sei mexer. Então eu vou lá e eu falo com ela, ô filha, vem aqui ajudar o papai. Como que faz foto? Como que faz vídeo de foto? Ela vai lá, não, papai, é assim. Agora se for depender de mim, eu ficaria o dia inteiro pra mexer na pila. Eu senti que tinha um caminho ali. Eu podia fazer a mesma coisa com meu pai. Fazer tipo uma reeducação alimentar, só que de telas. Foi nesse que você fez isso aqui? Isso. É só apertar ali embaixo, pai. Embaixo onde? Aqui? Na sua foto, tá vendo em cima? Ah. Isso. Agora aperta no swap ali. Azul, isso. Não. Nossa, isso aqui ficou horrível, nem parece. Lógico que parece. Lógico que não. Viu como é fácil fazer fake news? Ah. É assim que eles fazem, pai. Imagina essa foto lá no grupo da família. E assim, ficou bom? Ah. E é fácil assim, é? É. Quando eu era pequeno, meu pai me ensinou muita coisa. E foi assim, um passo de cada vez. Eu não posso esperar que ele vai mudar da noite pro dia. Eu tenho que respeitar os limites dele e os meus também. Mas eu tenho esperança de que um dia a gente vai conseguir se acertar. Até porque uma coisa é certa, a gente ainda tem muito pra viver juntos. Diego e seu Geraldo são personagens ficcionais. Todas as suas interações foram encenadas. Os perfis das redes sociais, assim como as fotos de família, são fotomontagens. Pareceu real, né? Passo o dia inteiro nesse WhatsApp. Passo o dia inteiro nesse WhatsApp. Você vai endoidar, você vai endoidar, você vai endoidar, você vai endoidar. Eu passo o dia inteiro.